Você já imaginou poder comprar R$500.000 em Bitcoin amanhã sem usar nenhum centavo do seu bolso e, melhor ainda, sem pegar nenhum empréstimo e sem ter que pagar juros? Pois é, parece bom demais pra ser verdade, né? Parece papo de maluco ou algum esquema fraudulento, alguma pirâmide. Mas isso não só é realidade, é possível, como já existe uma empresa nos Estados Unidos operando exatamente assim nesse exato momento. O modelo de negócio por trás dessa mágica é tão poderoso que eu não tenho a menor dúvida que quem replicar isso primeiro no Brasil vai construir um unicórnio. Nesse vídeo eu vou te mostrar a arquitetura completa por trás do que eu considero o modelo de negócio mais genial que eu já vi. Mas para você entender a genialidade dessa arquitetura, primeiro você precisa enxergar o tamanho do problema que ela resolve. Na verdade, não é um problema, são dois problemas gigantes e opostos que existem hoje no Brasil. De um lado, você tem proprietários de imóveis. Pensa naquele seu amigo, seu tio, talvez até você mesmo, que tem uma casa ou um apartamento totalmente quitado, um patrimônio de 1, 2, 5 milhões de reais. Ele é rico em ativos, mas pobre em liquidez. Ele vê o Bitcoin subindo, ele acredita no potencial de longo prazo, mas o dinheiro dele está todo ali travado, preso naqueles tijolos. Para ele investir pesado no Bitcoin, o que ele teria que fazer? Teria que vender o imóvel e ir morar de aluguel. Mas para muita gente isso é completamente inconcebível. Ou então ele pegaria um empréstimo, um home equity, uma espécie de hipoteca, mas para isso ele tem que comprovar que ele tem renda para poder arcar com as parcelas mensais do empréstimo e ele teria que pagar a parcela mensal, o que é um saco. Você praticamente está morando de aluguel dentro da sua casa. Agora, olha o outro lado da equação. Você tem investidores institucionais como, por exemplo, um fundo de pensão. Ele tem o dinheiro, está ali parado, o gestor está cansado de ter retornos medíocres e que ele quer buscar o melhor de dois mundos, que é a segurança de um colateral imobiliário, mas com um gostinho, uma pimenta do potencial de valorização do Bitcoin. Só que esse produto simplesmente não existe e as Bitcoin Treasury Companies estão realmente tentando atacar exatamente esse perfil de investidor. O conflito central é exatamente esse. De um lado, você tem capital imobilizado em imóveis querendo Bitcoin. Do outro lado, você tem capital líquido querendo segurança com um pouco de risco. Não de risco, de volatilidade ou, como diz o Saylor, vitalidade. E esses dois mundos não se conversam, até agora, porque a empresa que constrói essa ponte entre eles cria uma máquina de fazer dinheiro quase sem usar capital próprio nenhum. É exatamente a construção dessa ponte que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo, uma jornada de 4 etapas. E essa jornada, esse mapa, não saiu da minha cabeça. Eu descobri essa estrutura. Primeiro, quem me contou sobre ela foi o JP Mayal, o vulgo Mises Capital no Twitter, um abraço para ele, mas ele me falou sobre essa empresa, essa fintech americana chamada Solvana. Fiquei apaixonado pelo modelo de negócio porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, a engenharia reversa de modelos de negócio que já funcionam lá fora, trazê-los para a realidade do Brasil. Se vocês não perceberam, é muito do que eu faço aqui na Better Money. Bom, voltando, a Solvana, o que eles fazem na superfície é muito simples. Eles usam o patrimônio que as pessoas têm nos seus imóveis como garantia para comprar Bitcoin para elas, sem empréstimo, sem juros, sem parcela mensal. E aqui eu preciso fazer um disclaimer muito importante. A Solvana americana não abre detalhes de como ela faz o fundraising, de como ela capta dinheiro para comprar os bitcoins. Ou seja, de onde vem esse capital que ela usa. Portanto, a jornada que eu vou te mostrar aqui a seguir é minha tese pessoal de como uma Solvana brasileira operaria de forma escalável, captando o dinheiro no nosso mercado de capitais aqui do Brasil, através de títulos garantidos por esse pool de imóveis, beleza? É uma espécie de tropicalização do modelo para nossa realidade aqui. E foi exatamente essa necessidade de tropicalizar que me fez ir mais a fundo nessa análise, porque a genialidade desse modelo de negócio não está só na oferta para o cliente, que é muito boa, mas também na engenharia financeira por trás. Eu não olhei só o marketing da Solvana, eu analisei os termos de serviço, a estrutura jurídica, os riscos reais de se fazer isso aqui no Brasil e principalmente como a arquitetura operacional que a gente vai desenhar cria uma espécie de checkmate, de checkmate que neutraliza quase todos esses riscos. Mas antes eu vou mostrar para vocês o site da Solvana. Se vocês vierem aqui em solvana.io, vocês vão ver como ele funciona. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu estou explicando no vídeo já, mas você pode botar uma calculadora aqui. Digamos que você tem uma casa de $1 milhão nos Estados Unidos e 0 hipoteca, está totalmente quitada. Você poderia pegar $700 mil, com esses $700 mil comprar Bitcoin. Na verdade, a empresa compra Bitcoin para você e você fica com metade do lucro. Então, se o Bitcoin dobrar de preço, esses 700 mil virarem 1.400, 1 milhão e 400, você ficaria com $350 mil de lucro. Então, você basicamente, para todos os efeitos, você tem uma exposição 0,5 vezes BTC sem pagar nada por isso, sem juros, sem mensalidade. A única coisa
coisa que você está fazendo é cobrindo, usando o colateral, que é a sua casa, para garantir caso tenha prejuízo. Se tiver prejuízo, você arca tendo que vender a sua casa e cobrindo o prejuízo e ficando com o saldo. Mas vamos voltar para a explicação de como funcionaria isso aqui. Então o que eu vou te mostrar agora não é uma ideia de negócio, é um blueprint. É engenharia financeira e jurídica por trás de uma operação bilionária. Você vai entender o papel exato de cada uma das 3 peças nesse tabuleiro. O proprietário, o investidor institucional e a empresa, no caso aqui a Sovana. Você vai ver como que o dinheiro flui, como o risco é controlado e por que essa máquina é tão absurdamente poderosa, na minha opinião. Então, se você está pronto para entender como funciona a planta baixa de um negócio bilionário em potencial, vamos para a primeira etapa dessa jornada. E nesse ponto, a maioria dos vídeos tentaria te mostrar um gráfico de crescimento ou um depoimento, mas a prova de que esse modelo é realmente superior não está na sua tração inicial, a prova está na sua arquitetura. É como um engenheiro olhando para a planta de um motor de Fórmula 1 pela primeira vez. Você não precisa ver ele rodando na pista para saber que aquilo é uma obra de arte. Esse modelo é mais ou menos assim. Ele é o mais próximo da perfeição que eu já vi, porque é um dos únicos em que os envolvidos todos ganham de forma clara e o risco é quase que totalmente neutralizado pela própria estrutura da operação. A prova aqui não é externa, ela é interna, na própria lógica do sistema. E agora eu vou te mostrar como cada engrenagem funciona nessa máquina. Bom, a nossa ponte para unir esses dois mundos, do investidor que quer vitalidade e exposição ao Bitcoin, com o cara que está preso nos imóveis e não pode vender os seus tijolos para comprar Bitcoin, ela é construída em 4 etapas. A primeira fundação, a peça que inicia tudo, é a etapa 1, que é a parceria. E aqui nesse exato ponto, a gente precisa ser muito brutalmente honesto. Esse modelo de negócio do lado do dono do imóvel só faz sentido para alguém que tem um perfil muito específico, o Bitcoiner. Eu estou falando daquele indivíduo como eu, provavelmente como você, que tem a convicção absoluta e irrefutável de que em um horizonte temporal de 10 anos, a chance do preço do Bitcoin ser menor do que hoje é efetivamente nula, não existe. Essa crença não é um detalhe, é a premissa fundamental que anula o risco percebido pelo proprietário e também pelo investidor. Para essa pessoa, a garantia que ela oferece nunca será usada para cobrir um prejuízo de longo prazo. Bom, com essa mentalidade em mente, então vamos para o exemplo. Imagina um Bitcoiner, o João, que tem uma casa quitada no Brasil que vale 2 milhões de reais. Ele procura a Sovana brasileira, se inscreve lá no site e a empresa faz uma avaliação e define um limite de investimento. Então ela avaliou o imóvel em 2 milhões de reais. Vamos usar aqui um LTV, ou seja, o Loan to Value, que é o total de Bitcoin que daria para comprar usando essa garantia de 2 milhões, de 70%, igual no modelo americano. Pode ser que no Brasil tenha que ser um pouco menor, mas para fim de ilustração vamos adotar o mesmo LTV de 70%. Então, em uma casa de 2 milhões de reais, isso significaria um investimento em Bitcoin de 1 milhão e 400 mil reais. E o ponto mais importante é que isso não é um empréstimo, é um contrato de parceria de investimento. Ou seja, o João se torna um sócio participante e a sua contribuição na sociedade não é dinheiro, e sim é a garantia, é o colateral, que é basicamente formalizada pela alienação fiduciária registrada na matrícula do seu imóvel. E no final, a posição do João é incrível. Ele paga uma pequena taxa para originar esse negócio e ele ganha o direito a 50% do lucro de um investimento de 1,4 milhão de reais em Bitcoin, sem tirar um centavo do bolso. Continua morando na casa dele, tudo igual, nada muda. Mas de onde vem o 1,4 milhão? É aqui que a gente entra na etapa 2, que é a etapa da securitização. A Sovana brasileira atua como uma espécie de originadora. Ela empacota centenas de garantias imobiliárias de alta qualidade, como a do João, e usa esse pacote como lastro para emitir um título de renda fixa, que pode ser um CRI ou um FDIC, não vem ao caso. E quem compra esse bonde, esse título? Outro lado da nossa ponte, o investidor institucional. Ele compra um título com a segurança de uma garantia, um colateral, que é um imóvel, só que paga um bônus, ou seja, 25% do lucro do Bitcoin. Com o dinheiro na mão, a operação entra na etapa 3, que é a etapa do investimento. O fluxo é simples e seguro. O capital levantado é usado para comprar Bitcoin, que é imediatamente transferido para um custodiante institucional altamente regulado e auditado. São cofres digitais de altíssima segurança, as mesmas empresas que cuidam da custódia de Bitcoin Treasury Companies e de grandes players como a Strategy, etc. Então a gente está falando de Coinbase Custody, de BitGo e outras. Então o dinheiro está seguro, auditado e todo mundo tem a garantia de que não vai ter funny business, não vai desaparecer e ninguém vai perder as chaves. Então vamos para a etapa final, que é a etapa 4 da liquidação, ou seja, o dia do pagamento. Isso acontece em 2 cenários, ou ao final do prazo de 10 anos do contrato, daquele contrato de parceria de investimento, ou se o imóvel for vendido antes disso. Então vamos para um cenário
A, onde existe lucro. Então, digamos que após alguns anos, um investimento de 1,4 milhão, agora o Bitcoin explodiu e ele está valendo 8,4 milhões os Bitcoins, certo? Então, o João resolve vender a casa, o que teoricamente forçaria a liquidação daquele contrato de parceria. Então, a Sovana instrui a venda dos Bitcoins, os 8,4 milhões cairiam na conta da Sovana, não na do João. Isso é muito importante porque mantém o controle na mão da empresa. Com o dinheiro em caixa, a Sovana vai distribuir. Primeiro ela vai distribuir devolvendo o principal para o investidor do título e o lucro que cabe ao investidor do título, que seria 25% do upside. Então, basicamente, o investidor vai receber 1,4 milhões de reais de principal, 1,75 milhões de reais de lucro. Depois ela vai pegar o restante do lucro, daqueles 7 milhões de lucro, e vai dividir metade para o João, 3,5 milhões, e um quarto fica para a própria empresa, 1,75 milhões de reais. Agora, e no cenário de estresse? Ou seja, sempre que a gente está analisando o modelo de negócio, a gente precisa pensar nos piores cenários e fazer testes de estresse. Como funcionaria se o João precisar vender a casa no meio do bear market com o Bitcoin em queda? Por contrato, teoricamente, ele é o responsável por cobrir a perda do principal, certo? E é aqui que a estrutura mostra a sua força. Como que a Sovana pode garantir que o João vai pagar a perda depois de receber o dinheiro da venda? Ele poderia teoricamente se recusar a pagar. Ele poderia entrar na justiça e travar tudo. Será que esse é o calcanhar de Aquiles aqui desse modelo? A resposta é não. A solução é muito elegante que eu fiquei quebrando a cabeça aqui, conversando com um modelo de IA e me parece fazer sentido. Posso estar errado, depois eu quero ouvir de vocês. Mas a solução é elegantíssima, tirada diretamente do Manual de Operações Imobiliárias Brasileiro. Na prática, a Sovana brasileira, ela participa da venda como a figura de um interveniente quitante. Ou seja, o que é isso? Isso significa que o dinheiro do comprador do imóvel não vai 100% para a conta do João que vendeu o imóvel. A transação é estruturada na própria escritura de compra e venda para que o pagamento seja dividido. Você já deve ter vendido algum imóvel na vida ou sabe quem vendeu, e você sabe que o corretor que intermedia aquela transação, ele sempre recebe o dele separado. É mais ou menos esse modelo. Então, você não precisa, da mesma forma que o corretor não precisa confiar em você para pagar os 6% dele, aqui a Sovana não teria que confiar no João para pagar o prejuízo da operação. Funciona dessa forma. No cartório, o comprador faz duas transferências. Uma, no valor do prejuízo, vai diretamente para a conta da Sovana, da empresa. A outra, com o restante do dinheiro, vai para o João. Então, no mesmo instante a Sovana recebeu o dinheiro, ela vai assinar o termo liberando a garantia, ou seja, quitando a alienação fiduciária e permitindo que o João venda o imóvel para o comprador. Então, não existe brecha para que o vendedor do imóvel age de má fé. O pagamento do prejuízo e a liberação da garantia são simultâneos e condicionados, certo? O João nunca sequer toca nessa parte do dinheiro para que ele possa ter o poder de melar tudo. O que parecia ser, a princípio, a maior falha nesse modelo de negócio, o maior risco, é na verdade a maior demonstração de força, porque ele usa as ferramentas padrão do mercado para se tornar a prova de falhas, até mesmo na situação mais delicada possível, no cenário de estresse, em que o João resolve vender o imóvel dele no meio do bear market e dá prejuízo. Então, depois de tudo isso, imagino que agora você que tem casa própria, não esteja mais olhando para sua casa da mesma forma. O que antes era só uma pilha de tijolos, um patrimônio parado ali que você não podia vender, talvez porque algum membro da sua família não tem a mesma convicção no Bitcoin que você, agora você enxerga como uma chave, uma alavanca financeira que pode te dar acesso à melhor reserva de valor que a humanidade já conheceu. Você saiu da mentalidade de dono da casa para de arquiteto financeiro. E se essa análise te ajudou a abrir sua mente, faz o que é certo, deixe seu like aqui para o YouTube entender que esse é um conteúdo de valor e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E o mais importante, compartilhe esse vídeo. Manda para aquele seu parente ou amigo que ainda está preso naquela conversa de que imóvel é a coisa mais segura que existe. Quem sabe, se a Sovana Brasil um dia existir, ele possa revisitar essa premissa, ou pelo menos comprar Bitcoin com os tijolos que ele tem. Olha, o modelo que a gente discutiu hoje é uma ferramenta de transição poderosa do padrão Fiat, do padrão tijolos para o padrão Bitcoin. Mas se seu objetivo final não é apenas investir, e sim alcançar a verdadeira soberania e se libertar de vez do sistema Fiat, então você precisa de um plano de saída completo. E é para isso que eu criei o Bitcoin Exit Plan, que é o meu curso definitivo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para sair da Matrix do sistema Fiat e se tornar verdadeiramente soberano e dono do seu futuro.
O link está aqui na descrição do vídeo. E agora um último recado. Eu sei que uma ideia dessa magnitude é complexa. E para ser 100% transparente, eu não tenho a menor intenção de criar a Solvana no Brasil, porque eu já tentei montar uma startup, não deu nada certo e eu perdi muito Bitcoin. Eu tô muito feliz e 100% focado na Better Money. Além disso, eu não quero morar no Brasil por muito mais tempo e montar um modelo de negócio assim exigiria que eu ficasse aqui por 5, 10, 15 anos, não sei. Mas eu adoraria ajudar alguém a transformar esse modelo em realidade. Então, se você que está aqui assistindo é Bitcoiner e trabalha no mercado imobiliário, em PropTechs, Fintechs, securitizadoras, ou então é advogado imobiliário especialista nessa área, e se essa ideia aqui fez a sua cabeça explodir, então eu te convido a me procurar. Entre em contato, vamos discutir essa oportunidade. Quem sabe a gente não cria juntos essa empresa que vai fazer uma espécie de alquimia, transformando tijolos em Better Money. Talvez o nome perfeito para essa empresa seja Alchemy ou algo do tipo. E por falar em transformar tijolos, no próximo vídeo eu vou mergulhar na estratégia mais radical de todas, a que eu pessoalmente segui e que eu recomendo, porque vender 100% do seu patrimônio imobiliário e morar de aluguel pode ser a decisão mais inteligente da sua vida, principalmente se tratando de Brasil nos dias de hoje. A gente vai fazer as contas na ponta do lápis e eu vou te provar de forma irrefutável que isso faz sentido. Então, clica aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e eu te encontro lá.